certo? O empate com sabor de vitória, né? Então nós temos que parabenizar esses atletas pelo que eles correram, pelo que eles jogaram, buscaram o resultado, aquilo que eu falo que eles não esperam acontecer, eles fazem acontecer. Assim, quando nós voltamos no segundo tempo, nós mudamos o sistema, mudamos a maneira de jogar, e aí eles entenderam e conseguiram o empate. Então eu parabenizo muito eles, porque depois acabamos jogando com um a menos, e isso daí também dificulta muito. E eles conseguiram fazer o resultado acontecer. Então, tenho só que parabenizar todos esses atletas pelo que eles estão fazendo. A expulsão do Rony Lobo, na tua opinião, foi justa? Eu acho que foi providencial. Não sei se é justa, porque eu acredito que não seria uma falta para expulsão. Mas pensando na nossa equipe, foi providencial, porque pior seria se tomasse o gol. Então, aquilo que eu falei para eles, não podemos culpá-lo, nós temos que entender que teve um momento que a gente tinha que fazer aquela falta, foi numa jogada que talvez iria sair na cara do gol. Eu entendo que, ao meu ver, não seria uma falta talvez para expulsão, mas se a gente ficar aqui falando da arbitragem, nós vamos acabar à noite falando um monte de erro que eu também não entendi 7 minutos, mas fazer o quê? Né? A gente não vai ficar justificando o que o árbitro fez. Fazendo uma avaliação do teu setor defensivo, na hora que o Wesley não deu mais para ele, você meteu o Negueba, depois você mudou tudo, botou o Éder Lima na esquerda, puxou o Rony Lobo pro meio, ao lado do Éder Lima. O que você pensava naquela hora? Bom, ali foi o momento que eu mudei o sistema, né? Ali eu já coloquei 3 zagueiros para que eu pudesse avançar o Negueba, jogar na segunda linha, o Pulga e o Deizinho também um pouco mais avançado, assim eu teria Pulga, Deizinho, Ciel e Negueba também chegando na frente, então eu teria 4 atacantes que eu precisava fazer o gol, então assim, e estaria seguro atrás com 3 zagueiros, ainda o Guedes e o Lincoln na contestação ali, então assim, são situações que eu tinha pensado para a gente voltar para o segundo tempo, para ficar um pouco mais ofensivo, porém não tão aberto. Quando a tabela do campeonato saiu, pegamos a tabela de Ceará, Bahia, CSA. Ceará um grandão do estado e 2 jogos fora. A maioria deve ter pensado, e o time do Paulinho se ferrou. E o Ferroviário perdeu para nenhum deles, continua invicto. Aquilo que eu falei, os jogadores entenderam o trabalho, os jogadores estão valorizando aquilo que a gente trabalha com eles, principalmente na parte tática. Eles entendem a necessidade que nós temos de jogar um bom futebol e a gente dá liberdade para eles, para que eles possam jogar. Então eu entendo que é tudo merecedor daquilo que eles estão fazendo. Agora são 2 jogos em casa também pela Copa, Sergipe e ABC. São 2 jogos que eu tenho que pensar também no campeonato estadual, né? Então, se a gente ficar pensando só na Copa do Nordeste, o objetivo do clube é conseguir calendário para o ano que vem. Então, talvez a gente pense numa situação de rodízio, de fazer com que os jogadores descansem um pouquinho mais, jogar menos tempo, para que a gente possa pensar no estadual, porque ali é o que vale para a gente o calendário para o ano que vem. Surgiu uma ideia, a gente conversando com amigos, de suprimir um jogo. Que a diretoria tentasse tirar o jogo do ABC com outra data, ou tirar o jogo do Maracanã com outra data, para que o time desse uma respirada. Jogaria com o Sergipe e depois com o Resende. Ou seja, todos esses 2 jogos fossem suprimidos. Seria uma grande ideia, né, para dar uma folga. Se conseguisse, para mim seria melhor, né? Você escolheria o quê? Tirar o jogo do ABC ou o jogo semifinal com o Maracanã? O jogo do ABC. O jogo do ABC para mim seria melhor, porque aí eu teria uma semana praticamente de descanso para que a gente pudesse trabalhar também e jogar com o Maracanã, porque vai ser um jogo de guerra, não vai ser fácil. O Maracanã é uma equipe também qualificada, vai ter que buscar o resultado, então eu entendo que nós precisamos mais do descanso para que a gente possa suportar toda essa pressão. E agora, o Campeonato Cearense enfrenta o Maracanã, possivelmente esse jogo pode não acontecer em Maracanã 1. Eu estive lá no domingo, no estádio é bonito e tal, mas está, vamos colocar assim, sendo reformado, sendo reabilitado. Se não for lá, seria uma boa, né, Paulinho? E eu deixo mais para a diretoria, né? Para que eles possam trabalhar, que para mim seria muito melhor, principalmente pela equipe que eu tenho, da maneira que nós jogamos. Se conseguisse mudar, mas eu não vou ficar aqui justificando o campo do adversário, porque tudo eles acabam achando que nós estamos querendo menosprezá-los, né? E essa não é a realidade, não é a verdade. E sim, nós pensamos da maneira que a nossa equipe joga e também as condições, não só de gramado, mas de vestiário, de segurança. Tudo isso daí são coisas que nós entendemos pela competição e pelo momento que nós estamos na competição, seria importante que não fosse. Porém, eu deixo que a diretoria tome as providências cabíveis.